Fala galera, beleza? Bom, vai aqui mais um vídeo do professor Super Pi para vocês. Galera, é o seguinte, hoje vamos falar sobre definição matemática das funções, ok? Então, primeiramente a gente precisa de definir, né, o que é função. Depois eu tento explicar para vocês aí direitinho como que vai funcionar. Considerando dois conjuntos A e B não vazios, só falta um acento aqui, né? Não vazios, dizemos que f é uma função de A em B, ou que y é uma função de A em B, se somente se para cada elemento de x, para cada elemento x de A, né, existe em correspondência um único elemento y de B. Isso quer dizer que nós temos dois conjuntos. Esses dois conjuntos, eles têm uma correspondência. Então, vai sair, né, um desses conjuntos é o que a gente chama de conjunto de entrada, que seria o caso do A, né? É onde vai sair, um é o conjunto de saída, né? Onde vai sair os elementos desse número. E o segundo conjunto, que é o B, ele seria o conjunto de chegada desses números, da transformação. E essa correspondência vai transformar o número do primeiro conjunto. Então, em geral, nós podemos ter isso daqui, pessoal, ó. Nós podemos ter as seguintes notações. A primeira, isso aí ela não é tão comum de se ver, mas ela é a correta, né? Onde você vai falar que f de A em B, com essa setinha. Então, isso aqui, né, significa uma função definida de A em B. Então, é assim que a gente lê essa expressão aqui, ó. Ok? Pode ser que venha assim também, ó. F de A em B. Essa outra notação também acontece. Ou simplesmente, geralmente, né? Depois que a gente define a função, a gente acaba trabalhando, a maioria dos casos aí, a função de R em R. Que seria mais ou menos essa daqui, ó. Função dos reais nos reais. Então, quando a gente faz essa definição aqui de R em R, acaba que ela fica omitida, tá? Acabamos omitindo aqui esse conjunto de entrada e simplesmente adotamos aqui a lei de formação, né? Que seria o f de x igual à função que você quer. Então, aqui ainda pode ser que venha assim, ó, o f de A em B, né? Aquela mesma notação aqui, onde aqui debaixo do L coloca o x, que é os elementos do A, né? E aqui vai levar ou no y ou no f de x, tá? Que seria já aplicado na função, a transformação. Então esse daqui seria ainda o modelo mais completo, ok? Se você pegar seu livro de matemática, você dar uma olhadinha, vai ser muito difícil você ver funções definidas dessa forma. Vai ser muito difícil você ver funções definidas dessa forma. Ou ainda funções definidas dessa forma. É aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes a gente trabalha com funções definidas nos reais aos reais. Entenderam? E aí, por isso, né, a necessidade da gente... aí existe aquela questão de você esconder esse camarada aqui, ó. Mas você pode escrever isso em qualquer momento da sua vida. Então, outra coisa que ele fala aqui na definição é que isso serve para cada elemento x. O que significa para cada? Quando você lê para cada, a gente tira daqui, né? Que se faltar, já dá problema nessa definição, né? Então, eu trocaria aqui ainda, né? Talvez esse para cada para todo, né? Para todo elemento de x, de A. Por quê? Porque aqui se você tem algum elemento no A que ele não satisfaça, que ele não esteja uma correspondência com ele, isso já não vai deixar de ser função, você entendeu? Então, essa é a primeira observação que nós temos que fazer. Essa palavra aqui, ó, para cada. Outra palavra que nós temos que ficar muito atento, né? Se para cada elemento x de A existe em correspondência um único. Essa outra palavra. Um único elemento y de B. O que significa? Se a gente tem, então, um ponto, né, de A e ele vai para dois lugares distintos, isso aí já perde a questão de ser único, né? Ele vai ter dois, então ele já não é o único. Então você tem que ter uma ideia de que no conjunto A, cada correspondência ela é única.
Então vamos aqui para alguns exemplos, tá? Pelo esquema de flechas é mais ou menos isso que acontece. Nós temos aqui o A ele está fazendo papel aqui do conjunto de saída dos números, né? Então aqui vai ter vários elementos aqui dentro desse A, e vai ter uma correspondência que vai fazer isso com ele. Essa correspondência é que nós chamamos de função f. Então ela vai sair aqui e vai chegar aqui, né, como sendo uma transformação desse número. Então nós temos essa daqui. A função f transforma o x do A em y pertencente a B. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? X pertence a A e Y pertence a B. Alguns livros ainda trazem como definição, né? Primeiramente, antes de fazer isso, a própria correspondência do par ordenado, né? X e Y. A gente tem mais ou menos essa definição aqui do par ordenado, né? Bom, aqui está o exemplo do pão. E aqui nós podemos, então, manipular, né? Essa tabela que a gente construiu na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, né, eu vou deixar aqui o link para vocês poderem estar assistindo. Então tá aqui. Aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer aqui então o nosso conjunto de entrada, né, o nosso conjunto de saída, e aí a gente vai descrever os elementos. Então nós temos aqui, ó, o conjunto A, conjunto B, e aqui nós temos os valores. Os valores de entrada aqui seria a quantidade de pão, né, de quilogramas que a gente quer. Então, para quem pegou aqui 0,5 gramas, né, 0,5 quilos, ele vai gerar um preço aqui de R$ 4,25, né? Então, o de chegada, né, o conjunto aqui onde ele entra, ele vem aqui, né, essa correspondência aqui, ela faz o 0,5 se transformar no 4,25. 1 quilo, né? 1 quilo de pão, exato, fechadinho, você vai pagar os 8,50, que era no problema da aula passada aí. Os 3 quilos de pão, se você comprasse, você vai pagar, então, R$ 25,50. E assim você pode continuar, né? Então, a lei de formação é exatamente isso, né? Para cada valorzinho de pão que você entrar, isso daqui vai chegar lá, né, no valor de 8,50, né? Vezes o valor de X, que é a quantidade de pães que você quer, né? A quantidade do peso de pães, né? Aqui, cada valor, ele é único, né? Qualquer quantidade de pão que você for colocar aqui, né? Qualquer quilo que você for pegar, se você pegar um pão de 0,05 gramas, você vai jogar lá, ele vai gerar um valor, mesmo que seja bem pouco, mas ele vai gerar um valor. Isso daqui a gente percebe que para cada valor que você joga aqui no A, você sempre vai ter um correspondente em B. Então, ela satisfaz aquela primeira condição que eu falei aqui para vocês, ó. Para cada elemento de A, né, você vai ter um elemento único no B. Então, por exemplo, o 0,5 você vai pagar 4,25. Você não vai pagar, por exemplo, 4,25 ou 8,50. Você não tem essa opção. Você vai pagar o valor que você adquiriu de pão. Então ele é único também esse valor. Então ela satisfaz ali as duas condições impostas pelo nosso problema. Então aqui a gente vai fazer com o esquema de flecha, né? Como que a gente sabe se é função ou não? Ela é bem simples isso daqui. Pelo pessoal aí, pelos meus alunos desse ano, né? Ele já consegue resolver os exercícios aí da primeira semana. Vejamos agora, com auxílio do esquema de flechas, que condições deve satisfazer uma relação f para ser função. Tá, então, o primeiro caso que eu coloquei aqui é quando falta. Então, aqui eu já coloquei sublinhado aqui, ó. Você percebe que não tá para cada, ele fura aquela condição do para cada. Então, o que acontece? Quando falta um elemento de A que não tem seta, então a gente acaba falando que isso aqui não é função. Ok? Então, todo elementozinho aqui do A, né? Cada bolinha pretinha dessa daqui do A, ela tem que ter uma seta para poder ser função. Caso 2. Então, aqui, se você perceber, ela fura o único, né? A unicidade do conjunto A. Por exemplo, aqui você percebe, né, que a bolinha do meio ali, essa bolinha aqui, ó, ela tem duas setas. Ela tem uma seta que sobe e outra seta que desce. Então, a partir daqui do A, se tiver algum elemento, né, alguma bolinha dessa preta,
que eu vou chamar de elemento, para cada elemento, se tiver duas setinhas, a gente já fura também a condição de função. Então também, nesse caso aqui, ela não é função. Por que que não é função? Porque ela fura a questão do correspondente ser único. Aqui você tem um correspondente que ele é duplo, né? Então ela fura a condição de função. Ó, setas do conjunto A duplicadas. Então apareceu setas do conjunto A duplicadas, né? Para cada elemento, a gente já fura exatamente a questão de função. Então aqui eu coloquei um exercício, né? Nós temos um conjunto, né? Estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função. Essa palavra relação, ela surge a partir do momento que a gente define função como sendo para cada elemento, né, pertencente de A, existe um único elemento, um correspondente em B. Então essa relação ela existe, entendeu? Por exemplo, isso aqui não é uma função. Tá vendo? O letra A, por que que não é função? Se você for perceber, esse 2 aqui ele não tem seta. Então ela deixa de ser função. Mas aí a gente chama isso aqui de relação, né? Para ter algum nome, isso aqui se chama relação. A gente relacionou o conjunto A com o conjunto B. Não é função, ela é uma relação. Então essa daqui não é função. Por quê, né? Por que que não é função? Pois o elemento 2, ok? O B. Pause o vídeo e me fala, ela é relação ou não? Bom, se você falou que ela não é relação, você acertou. Agora, por que que ela não é uma relação, né? Se você ainda falou que ela não é uma relação porque o elemento 1 tem as setinhas duplicadas, você acertou, né? Então não é relação não é função. Eu falei relação. Não é função, pois o elemento 1, pertencente ao conjunto A, ele não é único, né? A correspondência ela não é única, ok? Não é função, pois o elemento 1 pertencente a A, essa correspondência dele, né, não é única. O C, todos os elementos do conjunto A, ele tem seta. Então, a primeira condição está satisfeita. A segunda condição também está satisfeita, porque nenhum se duplica. Não tem problema dela fazer essa interseção aqui, tá? Isso aqui pode acontecer, não tem problema. Ela não pode se duplicar, né? Por exemplo, sair duas aqui do número 1. Então, essa daqui, ela é uma função. Ela define uma função, né? Todos os elementos estão apontando ali para o 1. Isso tem problema? Não tem, né? Por quê? Porque a gente não está interessado no conjunto B. E a priori, a gente tem que esquecer o B. O B para a gente não importa. O problema maior é sempre em cima do conjunto A. Você vai ter que observar o A e verificar se existe algum elemento que falta. Nesse caso, não tem por falta. E o segundo caso, se tem setas duplicadas, né? Partindo do A. Então, também não tem. Isso daqui, né? Na verdade, ele está gerando aqui, a princípio, uma função constante. Que a gente vai aprender mais na frente. Então, isso daqui é condição insuficiente para que seja função. É uma função. Bom, você entendeu quando que é uma função, quando que não é uma função? Pelo diagrama de flechas. Se você entendeu, né, já deixa o seu like aí. E vamos agora ver o segundo caso, que é pelo gráfico cartesiano. O gráfico cartesiano, a gente pode verificar essa representação da relação f de A em B, se f é não função. Basta verificarmos se a reta paralela ao eixo y, deixa eu só marcar isso daqui, é conduzida pelo ponto x e 0, em que x pertence a A, encontra-se sempre o gráfico em um ponto só, ok? Então, você vai ter que construir uma reta paralela ao eixo y. Você, quando fazer essa construção, você vai ter que verificar. Ela vai ser uma função f, né? Se ela encostar no gráfico somente um ponto. Se encostou em 2 ou em mais, já deixa de ser função. Ela já vai furar praticamente as definições, né? Ela já vai furar as definições 1 e 2, tá? Vamos aqui ver alguns exemplos, tá? Primeira coisa, eu defini aqui, ó, a relação f de A em R com A pertencente, né, a todos os reais do número 1 menos 1 até o 3.
Primeira coisa que a gente tem que pegar. Nós temos que considerar o domínio, onde que essa função está definida. Então, se você for ver, eu coloquei ali, ó, do menos 1 até o 3, tá vendo? Deixa eu fazer melhor isso aqui. Eu vou apagar aqui. E é por isso que eu gosto de fazer aqui, né? Porque a gente tem essas possibilidades um pouco mais legais de se fazer, né? Eu posso vir aqui. Ó, essa função, ela tá definida nesse intervalo pontilhado, tá bom? Então, primeira coisa, faltou? Não faltou. Se não faltou, ela satisfaz já, então, a segunda condição. Ela tem aqui cada elemento aqui do conjunto X, né, do pertencente ao conjunto A. Esse aqui tá fazendo papel do A, tá bom? Do menos 1 até o 3 ele faz o papel do A. Essa linha aqui tá fazendo papel do A, do conjunto A. E esse outro aqui, né, o Y em geral tá fazendo papel do R. Então, aqui a gente vai fazer algumas retas. Para qualquer reta, né? Então, você, por exemplo, deixa eu pegar uma pontilhada. Você vai fazer, por exemplo, isso daqui, ó. Vai traçar uma reta perpendicular, dessa forma aqui, ó. Encostou somente nesse ponto, você percebeu? Então, ela é função. Então, essa reta, se eu posso, né? Eu tenho essa possibilidade aqui de pegar ela aqui ainda e brincar com ela, né? Cadê? Ó. Então, para qualquer lugar que eu trazer aqui, ó, essa reta paralela ao eixo Y, você percebe que vai ser único, tá vendo? Vai ser um único ponto. Então, a gente já pode afirmar, né, que nesse caso aqui, ela é uma função, ok? Eu espero que vocês entenderam. Se não entendeu, vocês deixem aí nos comentários que eu tento explicar para vocês melhor. Mas, em geral, essa daqui é uma função, porque essa reta paralela aqui que eu movimentei ela vai triscar no gráfico, na linha vermelha, somente um ponto. Então, isso aí configura função. Então, essa aqui é função. O 2, a relação f de A em R, representação em que, agora que eu peguei do menos 2 ao 2. Aqui eu peguei o gráfico da bola, tá? Dos círculos. Então, o gráfico, a função, né, que gera essa função do círculo, ela é bem conhecida, né? E aqui a gente tem isso daqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Se você perceber, ela está definida do menos 2 ao 2, então o domínio para cada elemento vai ter correspondência, então ela não vai furar isso. E eu vou passar uma reta paralela aqui, ó, ao eixo Y. Essa reta paralela ao eixo Y, eu venho cá e vou movimentar ela para vocês verem. Se você perceber, nesse momento ela está encostando aqui em cima, não é? E aqui embaixo. Encostou em dois pontos distintos na reta vermelha, na linha vermelha. Então, aqui ela não é função por isso. Se eu pegar aqui, por exemplo, esse gráfico e eu tentar movimentar ele, o único ponto que só vai encostar em um seria aqui na tangente. Só que aí a gente tem aquela coisa, né? A matemática ela é muito interessante porque ela funciona tipo quando seus pais falam para você: confiança, você demora anos para adquirir, mas você demora 1 minuto para poder quebrar. Então, por exemplo, minha mãe sempre falava isso para mim, né? Quando ela deixava eu ir para os lugares quando eu era mais novo. E aí, a matemática também é dessa forma. Você não tem que pegar o ponto que vai dar 1. Você não tem que forçar o resultado. Você tem que pegar o ponto que vai dar 2. Então, por exemplo, aqui, ok? Então, nesse caso aqui, nós falamos que ela não é função. A 3, f de A em R, representado abaixo, né? Em que o A ele está definido do 0 ao 4. Então, aqui eu já coloquei o nosso domínio, tá? É daqui do 0 até aqui no 4, né? Então, aqui você percebe que falta a linha vermelha. Ela está faltando a linha vermelha do 0 até o 2. Então, isso daqui ela deixa de configurar a função, ok? Ela vai deixar de configurar a nossa função. Por quê? Porque falta. É aquela questão, por falta lá do conjunto A, né? Os elementos aqui do conjunto A tá faltando, então ela não é função. O segundo caso aqui que não é função é porque não é único, a correspondência não é única. Nesse caso aqui é por falta. Então, para forçar, se você quiser forçar que isso aqui vira uma função,
É porque é o seguinte, você pode pensar bem assim, professor, mas se eu traçar aqui a reta, né, que não tá tão reta assim, vamos consertar ela. Se eu traço essa reta aqui, ela vai encostar em um único ponto. E eu concordo com você. Se você pensou nisso daqui, realmente, eu concordo contigo. O problema maior é que a gente tem que saber definir o nosso domínio, né? A gente vai ver mais pra frente que o A, ele é o que a gente chama de conjunto de domínio. Se você definisse o conjunto nessa forma aqui, ela não é por faltar elementos aqui, né? A linha vermelha entre o intervalo de 0 a 2. Se você trocasse esse 0 aqui por 2, né? Se você tirasse o 0 e colocasse o 2, ela seria função. O único problema que ela não é função é porque aqui ela começou no 0, tá bom? Esse é o problema dela não ser função. Oxe, mas... Esse é o problema dela não ser função. Ok? Aqui eu trouxe também alguns exercícios, né? Mas para mim não ter que ficar fazendo os gráficos, eu já tirei uma foto e a gente vai resolver aqui alguns. Quais relações de R em R, cujos gráficos aparecem abaixo, são funções? Então aqui você pode perceber pelo fato do... Primeira coisa, ele tomou o conjunto A como o R, né? Então a linha tem que estar toda preenchida. Tá, esse primeiro aqui, ó, o item A, você percebe por essas linhas aqui, ó, por essas linhas que ela só vai encostar em um único ponto. Então essa reta aqui nós podemos afirmar que ela é função, ok? O item B, você percebe então aqui que a mesma ideia que eu fiz no A, se você for traçar, por exemplo, essas retas aqui, ela vai encostar de 2 pontos aqui, tá vendo? Então aqui ela não é função. Não é função, pois a correspondência não é única, ok? O item C. Então perceba que aqui falta, né? Falta o intervalo. Esse intervalo aqui não tem linha, tá vendo? Não tem nada. Então aqui ele não é função, pois falta elementos do domínio, né? Pois falta um intervalo, né? Pois falta um intervalo. Então seria justamente esse que eu marquei ele de azul, né? Tá faltando esse pedaço aí pra gente saber que ele é. O item D, ele é função. Porque ele não fura, né? Se você vier traçar a paralela, em qualquer ponto que você for traçando essas paralelas, ela só vai encostar em um único ponto. Então, ela é função, ok? O E, ela também é função, tá vendo? Se você for passando aqui as linhas aqui, ó, ela só vai encostar em um único ponto. O problema maior, pessoal, é bem aqui em cima, ó, dessa linha aqui que eu acabei de marcar ela aqui em azul, tá? Se as duas bolinhas estivessem preta, ia dar problema pra gente. Ela não seria função, porque ela teria unicidade, entendeu? Ela furaria a questão de ser única, porque para esse valor teria duas bolinhas pretas. E como a gente viu nas aulas de conjunto, né? As bolinhas pretas representam que está dentro do conjunto. Então aqui a gente fala que essa bolinha aqui de cima não representa, né? Não está dentro do conjunto. E a bolinha preta aqui embaixo, né? Nessa curva, né? Ela representa. Então a gente tem que entender muito bem essa parte. Se as duas bolinhas estivessem brancas, também não ia representar por falta, né? Ia faltar esse pequeno ponto no domínio da função, no conjunto dos reais. Então, nesse caso aqui, ela representa uma função. Bom, o último caso, né? Nós temos aqui então o conjunto que vai passar a própria linha que a gente quer, né? Essa linha que a gente quer, se você passar, por exemplo, ela aqui, ó, você vai ter que passar algumas linhas, todas elas não encontram a função. Mas se você passa em cima dessa linha preta, o que vai acontecer? Todos os pontos, eles estão, né, dentro da linha preta. Então, nesse caso aqui, ela não é função, porque correspondência não é única, né? É a mesma resposta que esse aqui, ó. Vou até fazer assim, ó. Tá aqui a resposta. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí a explicação. Tomara que entendeu. Se não entendeu, vocês podem estar perguntando aí nos comentários, né? E aí, quando tiver um tempo, a gente resolve ela para vocês. Então, é isso aí.
Se você gostou, já sabe, deixa o seu like e